Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sugeriu que o senador Flávio Bolsonaro pode se livrar de um processo por calúnia contra Lula caso se retrate em um depoimento à Polícia Federal. A PGR encaminhou manifestação ao STF depois da PF concluir o inquérito que apontou Flávio como autor de publicações em redes sociais associando Lula a crimes graves. A defesa do senador havia solicitado diversas diligências negadas pela PF por considerá-las táticas para atrasar o processo. Gonet endossou a decisão da PF e pediu que o depoimento de Flávio seja colhido antes de um parecer final sobre o inquérito, Berenice. Pois é, mais uma decisão inusitada, né? O nosso Poder Judiciário vive inovando e agora essa decisão de Paulo Gonet sugere um pedido de desculpas por parte de Flávio Bolsonaro, que logo quando Maduro foi preso ali, né, está até hoje sob a custódia dos Estados Unidos, um narcotraficante, né, considerado um narcoterrorista, e por isso houve a incursão dos Estados Unidos lá na Venezuela, e os venezuelanos de bem, né, comemoraram, inclusive, o fim do regime de Maduro. No entanto, quando o Flávio se posicionou nas redes sociais, né, falando justamente sobre esses crimes de tráfico internacional, tráfico de drogas, veio o processo por parte do Partido dos Trabalhadores. E olha, Daniel, ainda ontem à noite eu conversei com algumas fontes do PL, da oposição, para saber, né, como é que eles viam essa decisão por parte de Gonet. E eles foram muito incisivos, né? É uma decisão que, no mínimo, pode ser definida como humilhação. Esse pedido de desculpas que sugere aí Paulo Gonet, né, que Flávio peça desculpas para Lula em relação ao que falou sobre ele, não é só também humilhação, passa de tudo isso e vai para um outro campo. Isso pode ser munição para que o Lula, a campanha do atual presidente, use durante esse período eleitoral, né, como uma espécie de, olha, tá vendo aqui, ó, até o Flávio teve que pedir desculpas para mim, isso que ele está dizendo é mentira. Agora, vamos voltar para o campo da realidade, né? Como é que uma pessoa vai pedir desculpas por ter falado a verdade, Daniel? Vamos lembrar aqui que esse tipo de associação já foi motivo de censura no pleito de 2022, mas nós temos vários depoimentos de processos, a exemplo da Lava Jato, né? O João Santana e a Mônica Santana, os marqueteiros do Lula e da Dilma Rousseff, por exemplo, detalharam que receberam dinheiro, né? Acho que era 10 milhões à época, que receberam em mãos do próprio Maduro, né? E outros depoimentos também, o próprio Carvajal, né? El Pollo Carvajal, que foi da inteligência da Venezuela, ele fala sobre o financiamento de campanhas aqui na América do Sul em relação a financiar campanhas de líderes de esquerda, né? Então, é muito, assim, escrachado o que está acontecendo. A interferência já começou no processo eleitoral e as pessoas, os eleitores, vão começar a ser blindados de saber a verdade. Obviamente, isso tem um efeito na hora de votar. Agora, Marcelo Suana, por outro lado, aquela notícia crime que foi apresentada pelo Flávio Bolsonaro contra Lula no Supremo Tribunal Federal, por aquela fala do presidente sobre os chamados traidores da pátria, acusando tanto Flávio Bolsonaro quanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, fez menção a um enforcamento, enfim. Até o presente momento não avançou essa notícia crime, não há uma sugestão como essa de um pedido de desculpas de Lula por uma fala extremamente grave, não é? Até mesmo porque no Brasil nós não temos dois pesos e duas medidas. Nós temos um peso só e a medida é dada por aquele que está interpretando este peso e normalmente eles interpretam da perspectiva da esquerda ou de apoiar o governo, que está muito claro que tem uma articulação política por trás de tudo isso. A Berenice ela foi perfeita, além de uma elegância muito grande, em dizer como o nosso jurídico, a nossa justiça, ela inova. Isso é de uma elegância, isso é bizarrice. Isso é um circo dos horrores o que eles fazem. E foi no ponto certo ao dizer o seguinte: qual é a jogada por trás disso? É uma articulação entre membros do STF, PGR e o governo Lula para criar um ambiente de auto-humilhação ou de humilhação para o Flávio Bolsonaro para que eles usem na campanha. Ela foi presa, foi uma esgrimista, foi lá no coração e falou: é esse o ponto-chave. Aí a gente pega e olha do que eles estão fazendo. Com todo respeito,
colocar nesta condição é muito claro para todos nós que o que eles estão buscando nada mais, nada menos que botar uma campanha no ar de uma forma em que seja prejudicial. Aí você pega e vê o que o Flávio Bolsonaro vai ser obrigado a fazer. Vai ser obrigado única e exclusivamente a dizer, não, eu estou errado. Não, ele não está errado. Como a Berenice também falou, ele não tem erro nisso porque ele apresentou uns fatos fatos que são interessantes. Vou pegar apenas um. O Maduro vai delatar o quê? Que o Lula está cometendo crime? Ele vai delatar tudo o que ele sabe, se existe ou não envolvimento, onde que está o crime, onde que está a questão das drogas. Esses são os pontos. Além do que, o governo Chaves e o regime bolivariano financiou, sim, várias campanhas pela América Latina. A crise de Honduras em 2010 foi gerada exatamente por 250 milhões de dólares que o governo Chaves colocou ali no governo hondurenho, para que ele desse continuidade e mudasse a Constituição de uma forma a permitir algo que seria a reeleição, vetado pela Constituição hondurenha. A campanha do Ollanta Humala, antes dele ser eleito presidente da República, foi declarado publicamente que no Peru eles não aceitariam a campanha do Ollanta Humala porque teve interferência externa com doação de campanha vinda pelo Hugo Chávez, além de todos os outros presidentes da América do Sul. Quando o Evo Morales simplesmente estatizou a Petrobras e tornou a Petrobras boliviana, estava lá Nicolás Maduro como ministro das Relações Exteriores dizendo que ia apoiar, inclusive, com tropas da Venezuela, caso o Brasil enrijecesse. Vem dizer que isso não é algo que interfere na política brasileira? Não é uma questão de calúnia. Isso é uma questão de explicar o que estava acontecendo. Faz parte da delação. Por que o Flávio Bolsonaro vai pedir desculpa? Ele está falando a verdade. Diga, Berenice. Pois é, Daniel e professor Suano. Agora, o que vai fazer o Flávio Bolsonaro? Ele vai pedir desculpas? E se ele não o fizer, o que vai acontecer? Qual tipo de punição Paulo Gonet pode atribuir para que ele cumpra aí uma pena de calúnia, né, que prevê até prisão, multa, enfim, é algo que a gente ainda vai acompanhar o que vai acontecer. Mas nesse sentido eu queria lembrar também, né, porque muito taxavam o governo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de ditador, desde que assumiu o poder, eleito democraticamente, né? Atribuíram a ele vários, né, adjetivos, se é que podemos dizer assim, mas foram aqui, vou listar para vocês: genocida, homofóbico, tivemos também o pedófilo durante a campanha de 2022, né, durante um vídeo que ele grava lá com as meninas refugiadas da Venezuela, e nem por isso, né, naquele governo que diziam que era antidemocrático, ele não processou ninguém, não teve nenhum pedido de retratação, enfim, ficou por isso mesmo. Agora, a celeridade com que o Procurador-Geral da República trata os processos que envolvem o nome Bolsonaro é incrível, a gente percebe isso, né, é muito notório. Já quando se trata do outro lado, nós não vemos a questão andar, por exemplo, investigações que colocam aí na mira o filho do presidente Lula, e aí eu estou falando do caso do rombo da Previdência, do roubo dos aposentados, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, o escritório da esposa dele, da Viviane Barsi, né? São coisas que não andam nesse processo jurídico aqui do nosso país. No entanto, quando se trata de Bolsonaro, é tudo muito rápido, julgado assim, ó, a toque de caixa. Então, a gente já percebe aqui interferências, não só por parte do Supremo Tribunal Federal, que já está querendo passar por cima de atribuições do TSE, como também, né, ali o que envolve a Advocacia Geral da União. E para finalizar aqui, tem mais duas bizarrices, né? A gente está falando de um senador da República, artigo 53, tem imunidade parlamentar, ou seja, as palavras dele são invioláveis, né, por quaisquer manifestações que ele faça. Isso também foi jogado na lata de lixo. E a Polícia Federal, mais uma vez, sendo usada como Gestapo, Daniel, porque onde já se viu, né, a Polícia Federal agora está investigando inquérito de calúnia. Eu acho que tem muito mais demanda aqui no nosso país para eles correrem atrás.